Pois bem, essa é a nossa parte 3 da nossa aula de nitritação. É, eu acho que eu vou levar logo todo o vídeo, que eu percebi um jeito aqui de, somente nessa nossa disciplina, desse probleminha, mas vou levar até o final, tá? Para a gente não ficar quebrando muito, espero que a gente consiga compartilhar isso pelo menos no WhatsApp de vocês. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui, ó, sobre como eu vou endurecer essa superfície. Eu falei que a nitritação, esse endurecimento, ele não é causado pela formação de martensita, e sim o que envolve nitretos ali precipitados. Então, o que eu posso falar para vocês de característica da nitritação? Se eu for analisar a micrografia de um aço nitretado, eu vou ter zonas distintas aqui, ó, como estão sendo mostradas. Então, imagine que eu tenho esse aço 4140, é um aço especial, ligado, tá? E eu vou ter um núcleo dominante no meu substrato dele. Por exemplo, se fosse um aço carbono, seria uma ferrita aqui, tá? Então, esse núcleo aqui, ele vai ter apenas uma face. Ou seja, ele vai ter apenas uma estrutura cristalina aqui. O que vai acontecer lá durante a nitritação? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, acho que vai ficar bem legal. Então, na nitritação, eu vou submeter a minha peça mecânica a banho de sais ou um gás amônio, por exemplo. Se for banho de sais, eu tenho nitritação líquida, se for gases, eu tenho nitritação gasosa. Então, quando a peça é submetida, então isso aqui são átomos de nitrogênio. Quando a peça é submetida ao tratamento de nitritação, o que acontece é o seguinte: o nitrogênio ele vai penetrar a essas zonas de difusão, tá? Ele vai vir até aqui nessa zona de difusão e vai começar, tem esse aqui, como se fosse gama apóstrofo aqui, ó, a reagir quimicamente com a fase constituinte do núcleo. Então, na zona de difusão, eu vou ter o nitrogênio, tá bom? Que vai começar a se precipitar em nitretos com a fase dominante da minha peça. Outro fator interessante para eu comentar na nitritação é que a camada de penetração desse nitrogênio ela é muito inferior à camada que a gente encontra na cementação, por exemplo, no carbono. E eu sei que na nitritação essa camada ela não é superior a 1 milímetro, então eu não posso endurecer superficialmente algo, uma peça maior que 1 milímetro. Isso é fato. Então vamos lá, voltando ao processo de endurecimento. Então, o nitrogênio vai penetrar até as zonas de fusão, vai se precipitar nos nitretos, e esses nitretos vão sendo formados até constituir uma nova fase, tá? Na minha camada branca, que vai ser composta pela cementita mais os nitretos. Essa é a grande sacada da nitritação. Então, essa é a camada branca que eu estou mostrando para vocês aqui, é justamente a camada onde eu vou ter uma dureza maior, tá? E é por isso que, por conta da precipitação desse nitrogênio, eu não consigo fazer mais o tratamento de têmpera lá após a nitritação. Deu para entender? Então, exatamente esse como é que se formam as diferentes camadas numa peça tratada por nitritação. Pois bem, continuando isso aqui, eu posso falar que a minha nitritação, ela pode ser líquida, tá? Onde eu vou pegar essa minha peça e vou mergulhar ela no banho de sal. O sal pode ser um banho de sais de sódio ou de potássio, dependendo do tipo de proporção em relação ao peso da mistura. Aqui acho que não tem muito mistério, você vai pegar um forno, mergulhar a peça e você vai provocar a difusão. É assim que funciona. Qual é a reação química que ocorre quando eu mergulho, por exemplo, uma peça mecânica nesse banho de sal? Eu vou ter, inicialmente, um cianeto de sódio mais oxigênio. Tá? Para eu equilibrar essa reação química, eu vou formar esse outro composto. Quando os sais começarem a se dissolver durante o banho, eles começarem a ter um fenômeno de agitamento das moléculas, esses sais começarem a se desprender, ele vai formar esse outro composto, que também vai ser um cianeto de sódio, só que enriquecido, né? Então, eu vou ter 8NaCnO. Quando eu atingir uma certa temperatura, essa reação vai liberar os seguintes compostos. Esse composto, esse outro cianato, tá? Vou liberar gás carbônico também, o dióxido de carbono, então vai ser um fenômeno que vai basicamente provocar o gás carbônico.
Vou liberar carbono também, que vai ser um princípio da carbonitritação, ou cianitração, como nós vamos falar, mas nós vamos liberar principalmente esse carinha aqui, ó, que são os dois principais que estão em amarelo, o nitrogênio e o carbono. O nitrogênio, apenas na nitritação, no caso, na nitritação líquida, ele vai ser por difusão e penetrando na minha peça. Então, essa é a reação química que ocorre na nitritação líquida. Já na nitritação gasosa, eu vou ter o seguinte caso, eu vou ter um forno elétrico, esse forno elétrico vai estar com a peça lá dentro dele, vou começar a aquecer, e ao mesmo tempo que eu estiver aquecendo, eu vou introduzir amônia, que vai ser a NH3. Então, a amônia, ela vai, através de um duto de fluido, né, vai acabar penetrando e vai provocar a difusão do material aqui. E eu vou ter uma saída de gás também, geralmente é um gás do hidrogênio. Então, qual é a reação química que envolve o fenômeno de nitritação gasosa? Vai ser a amônia, NH3, que vai formar nitrogênio e hidrogênio. A temperatura que eu vou trabalhar nesse forno, ela vai variar de 500 a 570 graus. E qual é a grande limitação desse processo de nitritação gasosa? É que ela vai ser muito mais lenta que a nitritação líquida, sendo variando ali entre 8 a 72 horas, para eu poder provocar o tratamento termoquímico. Então, é muito mais lento. Mas, professor, se você está falando para mim agora que ela vai ser mais lenta, qual é a vantagem de utilizar a nitritação gasosa? A vantagem é o seguinte, em algumas peças, dependendo do material, eu vou ter uma dureza superficial maior. Além de que eu posso, talvez, melhorar a resistência ao desgaste, tá bom? Talvez fazer até com que a resistência à fadiga seja... A resistência à fadiga ela não consegue melhorar, mas eu abaixo um pouco a resistência à fadiga, tá? Na nitritação gasosa. Então, se eu for botar como característica principal, eu posso, na nitritação gasosa, colocar uma dureza maior e uma resistência ao desgaste maior. Na nitritação líquida, eu posso citar que eu posso obter uma resistência à fadiga maior e também uma resistência à corrosão maior. Então, a gente pode ter essas duas diferenças aí. Outro fator interessante é que, mesmo com um tempo maior de submissão ao tratamento térmico, eu não vou ultrapassar 0,8 milímetros na nitritação gasosa, tá? Por conta da velocidade de dissociação da amônia. Então, a amônia está se dissociando ali na minha peça. Basicamente é isso. Ok? Então, vamos ver o quadro. Foi o quadro que eu mostrei na aula, né? Então, eu mostrei o seguinte, que... Aqui, ó, aqui são os nitritos que eu formo, tá? Esse nitrito aqui, ó, Fe23N, tá? É formado nessas zonas, depois eu posso formar também o Fe4N, que também é um outro nitrito. Então, qual a diferença da nitritação gasosa? Essa camada branca aqui, ó, está sendo mostrado que vai ser a camada de maior dureza superficial, ela vai ser uma camada um pouco maior do que a nitritação líquida, tá? Às vezes, essa dureza excessiva aqui, ela deve ser corrigida. Mas como é que eu vou corrigir essa dureza, na verdade, esse comprimento dessa camada branca, se eu não posso fazer, por exemplo, temporaneiro após a nitritação? Aí vem a grande sacada da nitritação gasosa. Na nitritação gasosa, eu posso dividir ali ela, quando eu quiser reduzir essa camada branca, em dois estágios, ou múltiplos estágios, dependendo do processo. No primeiro estágio, você vai manter ali a temperatura do forno de 500 a 525 graus, e a velocidade de dissociação da amônia ela tem que ser reduzida. Ou seja, o quanto a amônia vai estar sendo dissolvida ali no substrato, ela tem que ser um pouco menor. É como se você pegasse aquela válvula de controle do fluxo e reduzisse um pouco o gás amônia que está sendo liberado lá. De forma bruta, a gente pode falar isso. E no segundo estágio, eu posso ainda manter essa temperatura, mas eu posso, por exemplo, aumentar ela de 555 a 565 graus Celsius, mas eu tenho que, obrigatoriamente, aumentar a velocidade de dissociação da amônia. Então, eu vou levar ao máximo a dissociação da amônia. Quando eu faço a nitritação gasosa nesses dois estágios, eu vou reduzir a camada branca de dureza superficial da peça. É isso, basicamente. Tá? Então, se eu for analisar, isso foi algo que vários autores já comentam, e eu já comentei logo no começo, eu vou perceber que na nitritação eu vou ter várias camadas, uma camada de óxido, que pode ser um revestimento, por exemplo, contra corrosão, uma camada branca, uma zona de fusão, e a zona do núcleo, que vai ser a zona do substrato. E eu sei
que esse endurecimento aqui dessas duas camadas brancas de óxido é dado por nitretos, são isso aqui, mais a cementita. Eu tenho isso. Então, a cementita é um composto duro, mas também é frágil, e o nitreto compensa essa fragilidade. Então, essa minha zona rugosa, que vai ser a minha zona da camada branca, vai ser uma zona que eu vou ter uma maior dureza, como está sendo mostrado por esse gráfico. E essa dureza, ela vai reduzindo ao longo que eu passo pela camada de difusão e passo pelo núcleo da minha peça. Então, basicamente, esse fenômeno que ocorre na nitratação. Aqui são as fotos que eu tinha mostrado para vocês. Olha que foto interessante aqui, ó, da micrografia de um aço 5832 nitretado por 1 hora. Então, eu sei que aqui eu vou ter uma camada branca, né? Essa camada branca aqui, uma superfície aqui extremamente endurecida, como está sendo mostrado. Uma zona de difusão já com amostra de precipitados e o núcleo da minha peça. Tá? Essa é a micrografia. Bem, essa foto aqui, ela fica um pouco mais clara, tá? Essa figura ela fica um pouco mais clara, se a gente vê, por exemplo, essa fase porosa, que é uma fase da camada branca, tá? Essa camada branca que eu estou analisando, que é composto basicamente por cementita mais os precipitados de nitretos. E aqui vai ser um revestimento químico, justamente para, talvez, essa peça aqui, provavelmente ela foi tratada para aumentar a resistência à corrosão. E aqui é o meu núcleo com os precipitados de nitrito sendo formados. Então, você consegue ver claramente na meteorografia dessa região nitretada. A dureza, como eu já havia falado para vocês, olha aqui, ó, os nitritos aqui, ó, sendo formados, como se fossem camadas, lamelas aqui, formando na fase criada, e a zona porosa, composta pela cementita, mais a precipitação dos nitritos, e a dureza sempre reduzida. Muito bem. Cada fase que eu estou apresentando aqui, essa é uma composição de fase, essa é uma composição de fase, essa outra composição de fase, eu vou encontrar arranjos de estruturas cristalinas diferentes. Então, eu sei, por exemplo, no núcleo, eu vou ter uma fase predominante única, pode ser um alfa. Tá? Se eu for analisar, por exemplo, um ácido de baixo teor de carbono, eu sei que isso aqui é ferrita, né? Então, ele vai ter uma estrutura CCC, que é de corpo centrado. Já ali na minha zona de difusão, eu tenho a formação de nitretos na minha estrutura cristalina, junto com o meu núcleo, é claro, e eu já vou ter uma estrutura CFC, cúbica de face central. Já na camada branca, eu já vou ter uma estrutura hexagonal, composta por cementita, mais outros nitretos, ali como está sendo mostrado nessas três distinções deste arranjo químico de estrutura cristalina. É basicamente isso. Outro efeito interessante que a gente percebe na nitratação é o fato de que, após uma determinada temperatura, o endurecimento da peça, a parte endurecida, ela é reduzida. Isso é interessante comentar, que, por exemplo, na cementação, a gente consegue fazer o tratamento em temperaturas muito elevadas, 950 graus, 970, 1050. Então, a temperatura é maior na cementação. Na nitratação, essa temperatura é menor. E é o que é mostrado aqui nesse gráfico, quando eu estou, na verdade, nitretando por 10 horas um ácido 404B, tá? Com uma nitratação gasosa com amônio. Então, você percebe aqui, ó, que a dureza ela eleva até uma certa temperatura, até 500 graus, mas depois que eu chego nessa temperatura, ela começa a decair. E não é um objetivo. Eu sei que a nitratação ou outro tratamento termoquímico superficial, o objetivo é aumentar a dureza. Então, eu não posso trabalhar com temperaturas muito elevadas, porque eu sei que essa dureza vai reduzir. Aqui é uma escala de dureza em Vickers, tá? Assim, eu tenho aplicações. Então, por exemplo, olha esse anel aqui, compressor, tá? Utilizado no pistão de automóvel. Tá? Então, aqui eu tenho um aço martensítico 440B. Então, eu sei que essa camada, que vai ser minha camada branca, vai ter uma dureza superficial muito elevada, percebe que ela está meio escurinha, de 1.200 Vickers. E aqui nessa zona do núcleo eu tenho 400 Vickers de dureza, então percebe que a dureza aqui é muito maior, e essa zona porosa, junto com a zona de difusão, é algo bem característico nessa micrografia desse anel de pistão, tá? Uma foto muito interessante. Aqui seria uma foto de uma válvula de um aço ligado com crômio e níquel. Tu percebe aqui que esse aço inoxidável austenítico, ele vai ter justamente as camadas que eu estava descrevendo para vocês. A camada branca, logo aqui provavelmente um revestimentozinho, e a zona de difusão com os precipitados aqui de nitretos
sendo mostrados. Eu posso aplicar isso em bolas de válvulas, tá bom? Também você utiliza a nitratação para isso. Tá? O objetivo é você sempre aumentar a dureza superficial, por conta do contato das válvulas, abertura e fechamento delas. Ferramentas para forjamento a quente, tá? Isso é algo que eu vou ainda trabalhar com vocês, que é como te provoca tratamento termoquímico em matrizes de conformação, tá? Então, é algo que vocês vão ter que aprender mais adiante. E é isso que eu tinha a falar. Obrigado pela atenção. A gente vai se falando na próxima aula.